Estamos de volta com Fernando Carvalho. Hoje o nosso entrevistado no Business Club, ele é consultor da Stratbom Consulting de Coimbra, Portugal. Ele que está aqui visitando João Pessoa a negócios. Fernando, fala um pouco então, vamos tentar detalhar um pouco para o nosso amigo empresário que está em casa. O que a Stratbom pode, melhor dizendo, a Stratbom pode colaborar com o crescimento das empresas por meio da estratégia? Como é que vocês estão? Como é que está desenhado o portfólio de serviço de vocês? Isso. Eu, Max, te agradeço essa pergunta porque é muito importante para a gente. Fica à vontade. É assim, nós não temos soluções pré-determinadas. Nós não fazemos uma invenção e chega aqui e a solução está... Tira da manga uma carta. Tira da manga. Não fazemos. E todas as empresas precisam de estratégia. A pequena, a média e a grande empresa. Tem até um autor brasileiro, professor de estratégia, que tem uma frase que eu uso desde muitos anos, comprei o livro cá no Brasil, que se resume nisso. Sem sonho não há visão, sem visão não há estratégia e sem estratégia vive-se o caos. Essa é uma frase de um autor brasileiro, professor de estratégia, com a qual eu não posso concordar menos. É fabuloso. Ele consegue, quase parece um poema. Sim. Em 3 pequenas frases, diz tudo aquilo em que eu acredito. Quem é o professor, Fernando? Eu peço desculpa, mas eu tenho uma possibilidade de encontrar já o nome, eu digo já para você que me vão ajudar com o nome. O livro eu lembro. Como é o nome, como se chama o autor, Fernando, do livro? Quase a 100% é professor Gomes de Matos. O livro chama A Empresa que Sonha. Vale a pena ler. Eu estou à vontade, o livro não é meu, é de um professor de estratégia brasileiro. Que espero que nos ouça, porque eu adorei o livro dele e essa frase é única. Tá, e então basicamente como funciona o serviço da Stratbom? Você estava me falando algo sobre o StratCheck, isso, que é uma avaliação inicial, é isso? É aquilo que se chama auditoria estratégica. Neste caso, nós fomos utilizando a nossa experiência para fechar um produto, serviço, que podemos, em função das características da empresa que nos contrata, definir em um prazo de um dia o tempo necessário e o custo. Sim. E, para deixar para você, assim, isso é um produto que serve para uma pequena empresa, uma média empresa e uma grande empresa. Claro que, provavelmente, o custo também acompanha assim. Uma pequena empresa tem um custo bem acessível e uma grande empresa dá mais trabalho. Nós mensuramos as horas de trabalho de consultor júnior, consultor sénior, partner, e, portanto, o orçamento será naturalmente também, não necessariamente, mas normalmente, grande empresa, o orçamento é maior que uma pequena empresa ou uma pequena e média empresa. É só para dizer para você que isso é assim. Isso é tão importante que quase, não estou garantido, mas quase que as pequenas e as médias empresas devem fazer mais até que as grandes. Por quê? Porque escusam de fazer os erros que as outras, quiçá, já fizeram. São jovens. Então, nada como, ainda jovens, com toda a força da sua juventude, com todo o caminho para percorrer, começar a fazer as coisas bem. Exato. Fazer bem é melhor do que remediar algo que foi mal feito. Sem dúvida. Mas você também estava me dizendo, ainda há pouco, que é super difícil para um pequeno ou médio empresário resistir a essa pressão enorme que você tem de pagar os custos, pagar os salários, pagar os impostos e tributos, etc, etc, e ainda lembrar-se de manter viva a estratégia. Eu sei que é difícil, mas... Como é que a gente sai dessa? Como é que eles saem dessa? É difícil, mas estamos falando da própria vida. Se ganha muito mais dinheiro pensando a estratégia do que resolvendo o problema do dia a dia. As empresas têm que ter uma organização mínima. Tem que ter um quadro de colaboradores, nem que sejam poucos. O empresário tem que fazer, o seu papel principal é de estratega, tem que ser. Se é ele que está fazendo a coisa, eu pergunto, quem é que na empresa está pensando?
O futuro da empresa. Alguém tem que pensar o futuro da empresa. Crescendo, assim, todas as pessoas, empresário, quadros superiores, todos são tão importantes que todos devem pensar a estratégia da empresa. Mas espera, não vamos ser teóricos, é assim. Há alguns que têm que operacionalizar, tem que haver produto mesmo, ou serviço. E esses pensam a estratégia. Sim, faz-se um produto melhor se souber por que se está fazendo esse produto. Só que aí a parte percentual do tempo de aqueles que têm que operacionalizar as coisas dedicada à estratégia é mais pequenina. É a parte percentual do tempo de trabalho do empresário, e o empresário trabalha, por definição, 24 horas sobre 24 horas. Tinha um amigo brincando, 24 por dia e algumas horas à noite. Mas é pensando estratégia. Porque para fazer acontecer, é por isso que ele tem uma empresa. A empresa é exatamente isso. Tá, mas espera. Não são raros os casos, e aqui no mercado paraibano você vai perceber isto, de empresários, e eu já cansei de ver estes casos, naturalmente eu não vou citar o nome, mas de empresários que não só fazem o operacional o tempo inteiro, como se orgulham disso. Põem o capacete, vestem a luva e vão para dentro da obra carregar pedra. E batem no peito para dizer que eu sou trabalhador também. É assim, espera, me parece muito bem que empresário pegue no batente para saber que é isso de pegar a batente. Porque depois também tem outro tipo de empresário que só fica e não sabe nem como é que se faz as coisas. Agora é assim, espera. Para você saber como é que é, basta fazer uma vez. Não tem que passar a vida toda no batente, porque depois não sobra espaço para você ser empresário. Então é assim, pega, faz, vai lá, chega antes na empresa que toda a gente, sai depois, dá o exemplo, é líder. Quando é para trabalhar, vai à frente. Quando é para obter coisa boa, deixa os colaboradores ir à frente e fica para o último. Líder é isso. Líder tem uma missão de serviço ao cliente, aos acionistas, se não for sozinho, aos colaboradores, desde logo, a todos os grupos de interesse. Os americanos chamam de stakeholders. Tem que estar todos na sua mente. E isso é difícil, mas é tão prazeroso. Ser administrador tem que ser uma atividade que não é feita só para pensar em dinheiro. Também está a realização pessoal, o sabor bom de ter feito algo. E a realização da missão da empresa, do negócio. Mesmo, Isso mesmo. Assim faz sentido. A Stratbond Consulting, você está dizendo isso agora? Não. Se vir no site da Stratbond Consulting, aproveita até para fazer um pouco de publicidade. Claro, vamos lá ver. Deve stratbond.com. Isso. Tá. A visão e a missão da Stratbond Consulting Portugal, e assim com as necessárias adaptações, a Stratbond Brasil está nascendo. É muito claro, aquelas palavras são, cada uma delas, pensada porque a gente sente aquilo. E nós dizemos isso lá, claro, escrevemos, assumimos esse compromisso perante quem quiser ter a nossa companhia, de que nós desejamos, sonhamos mesmo, ajudar a transformarem a administração de empresas em algo sublime, gratificante e eticamente responsável. Só lá estão essas três, mas são pesadas, e é isso que nos move. Agora, você crê que empresas de qualquer tamanho aqui do nosso mercado local podem ser clientes da Stratbond? Uma pequena rede de restaurantes, por exemplo? Isso, eu não só penso, como tenho a certeza. Basta querer. Isso é importante. Sim. É um basta e muito importante. Sim. Tem que querer. Abrir mão do controle e da decisão é algo muito difícil para os empresários? É muito difícil. Eu diria mesmo que é, quiçá,
o ato da administração mais difícil de todos. Se chama delegação. Muita gente acha que delega a responsabilidade. Menino, isso é em quase o mundo todo. E não é isso que se delega, nunca. Se delega a autoridade. Porque a responsabilidade não se pode, por definição, delegar. O empresário, quando tem um diretor financeiro, ele delega nele autoridade na área financeira, mas mantém a responsabilidade. Não dá como... Eu sei que às vezes era bom delegar... Há muita gente que gostava de delegar a responsabilidade, mantendo a autoridade. Eu mando, o responsável é você. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. E sem essa delegação, sem uma confiança em todos os colaboradores, o conceito de empresa não existe, não faz sentido. Você tem razão. Fernando, a gente vai fazer outro pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí.